Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou com o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Hoje celebramos nesta oitava de Natal Santo Estevão, esse que nós chamamos de protomártire, aquele que primeiro deu a vida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que quando nós celebramos esse grande santo, que foi um grande diácono da igreja, nós lembramos aquilo que era a sua vida de caridade, mas também de anúncio da palavra de Deus. Por isso que o Evangelho de hoje nos chama a atenção sobre algumas características que todo cristão deve ter diante das adversidades da vida, diante das circunstâncias que nos são apresentadas. O próprio Evangelho de hoje, ele vai no início nos chamar a atenção para que nós tenhamos cuidado com os homens, porque eles nos entregarão aos tribunais e às sinagogas, ou seja, aos religiosos, para nos açoitarem, para muitas vezes roubarem de nós aquilo que é a experiência da verdadeira fé. Por isso que Jesus Cristo, quando Ele nos faz essa primeira exortação, Ele está nos exortando a uma maturidade de fé, porque somente aquele que alcançou uma maturidade de fé será capaz de suportar as adversidades da vida. Somente aquele que alcançou a maturidade de fé será capaz de verdadeiramente adentrar nesse grande mistério de dar testemunho de Jesus Cristo. Esse mistério que nos leva cada vez mais a uma vida de aprofundamento na graça, para que assim nós possamos ser instrumentos dóceis a essa grande obra de salvação que se dá através do anúncio do Evangelho. Por isso que a primeira coisa que nós precisamos ter consciência é o amadurecimento da fé, porque é a fé que gera convicção no nosso coração. Essa convicção que nos faz permanecer e confiar em Jesus Cristo. Depois, Jesus Cristo, Ele também vai dizer: quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. Aqui nós temos esse ensinamento. Porque quando nós amadurecemos a nossa fé, confiamos em Jesus Cristo verdadeiramente, nós nos abrimos para sermos movidos pelo mesmo Espírito que o moveu. E quanto mais nós nos abrimos a ser movidos por esse Espírito Santo, nós seremos esses instrumentos, porque não somos nós que deveremos falar ou explicar ou tentar convencer, mas é o Espírito Santo que nos dará palavras acertadas para realmente tocar nos corações. E tocando aos corações,
possamos verdadeiramente ser instrumentos, porque a nossa palavra, quando ela é impulsionada pelo Espírito Santo, ela não só toca os ouvidos, mas ela toca a consciência e toca o coração. E é dessa forma que nós vamos cada vez mais sendo instrumentos de Deus. Por isso que quando nós contemplamos o martírio de Santo Estevão, ele está ali proclamando a palavra, está anunciando a boa nova do Evangelho. E ele era cheio do Espírito Santo. E essa palavra que ele anunciava tocava aos corações. Mas ali nós vemos um efeito contrário daquilo que é a obra de salvação na vida das pessoas. Porque quando nós nos abrimos para esse anúncio, para escutar, para buscar entender esse anúncio, a obra do Espírito Santo em nós realiza uma obra de conversão, uma obra de salvação. Quando nós nos fechamos totalmente a esta palavra, em vez de gerar conversão na nossa vida, começa a gerar revolta. E assim a revolta ela vai motivando muitos outros pecados, muitas outras desordens, que é o que aconteceu com Santo Estevão. A sua palavra gerou revolta naquelas pessoas, porque elas não estavam abertas à obra da graça do Espírito Santo. E eles o martirizaram, o lapidaram, o apedrejaram. E mesmo assim, Santo Estevão, ele pediu perdão por aqueles que estavam matando. Por isso que nós precisamos nos abrir a essa experiência de fé, para sermos movidos pelo Espírito Santo, porque somente assim nós seremos capazes de experimentar essa efusão do Espírito, essa efusão que é esse transbordamento da graça divina para a vida daqueles que estão à nossa volta, para que realmente a obra de Deus continue acontecendo, primeiro na nossa vida, pelo nosso testemunho e pela nossa perseverança, e depois na vida daqueles que contemplam Cristo sendo manifesto através das nossas atitudes. Por isso que também, no final do Evangelho de hoje, nós vemos a grande promessa de Jesus Cristo. Essa promessa que nós precisamos crer firmemente. E Jesus, ele vai ali, depois de dizer que existirá certa discórdia até familiar, nós precisamos ter essa consciência que quem perseverar até o fim será salvo. Nós precisamos aprender a perseverar até o fim, mas para perseverar até o fim, porque somente aqueles que perseveram alcançam a salvação, quanto mais nós perseverarmos, muito mais nós seremos instrumentos de Deus para o mundo, tendo em vista a nossa conversão e a nossa salvação, e tendo em vista a conversão e a salvação de muitos outros. Por isso que precisamos, dia após dia, ter essa docilidade, porque a perseverança, ela só vem através de uma fé madura e de uma moção do Espírito Santo, que nos faz permanecer no verdadeiro caminho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.